regras, silêncio e prisão. Um canal ergue a voz, rompendo a manipulação. E ele é refúgio, o lugar pra escutar, pra quem busca respostas e quer recomeçar. Adriano sem censura, JW, a verdade vem mostrar. Pra quem saiu da torre e quer continuar, com palavras de força, nos ajuda a acordar e a entender que a vida em liberdade é o melhor lugar pra viver. Histórias de medo, promessas em vão. Nesse canal achamos compreensão. Ele expõe as mentiras, traz a verdade sem censura, guiando os feridos para a verdade nua e crua. Adriano sem censura, JW, a verdade vem mostrar. Pra quem saiu da torre e quer continuar, com palavras de força, nos ajuda a acordar e a entender que a vida em liberdade é o melhor lugar pra viver. Pra aqueles que sofrem, ele é inspiração. Com coragem fala a verdade, quebra a ilusão. Adriano sem censura, JW sempre a ensinar. Cria um novo caminho pra quem quer despertar. Adriano sem censura, JW, a verdade vem mostrar. Pra quem saiu da torre e quer continuar, com palavras de força, nos ajuda a acordar e a entender que a vida em liberdade é o melhor lugar pra viver. Um novo canal é uma luta, é um ato de amor, transformando feridas em gritos sem dor. Sem censura, com verdade nos ajuda a acordar. Nos guia um futuro onde há liberdade pra recomeçar. Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás das testemunhas de Jeová? Talvez você conheça alguém que faz parte desse grupo ou já tenha visto seus membros batendo de porta em porta. Mas será que sabe tudo sobre essa organização? Existe um lado pouco falado, uma realidade que muitos desconhecem e que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse movimento religioso. Ao longo dos anos, essa comunidade se consolidou como uma das mais fechadas e disciplinadas do mundo, mas há detalhes sobre sua história e suas práticas que raramente são discutidos. E não estamos falando apenas de crenças ou costumes, mas de decisões e regras que afetam diretamente a vida de milhares de pessoas. Há aspectos sombrios que poucos ousam questionar, fatos cuidadosamente ocultos do grande público e que, quando revelados, podem causar um choque em quem sempre viu as testemunhas de Jeová como um simples grupo de fiéis dedicados. Neste vídeo, vamos explorar essas verdades escondidas, trazendo informações que dificilmente são mencionadas, mas que merecem ser conhecidas. Você está preparado para descobrir o que ninguém te conta? Então fique comigo até o final, porque o que vamos revelar pode te surpreender. Para compreender a verdadeira história das testemunhas de Jeová, precisamos voltar ao final do século XIX, quando um jovem chamado Charles Taze Russell começou a questionar as crenças tradicionais do cristianismo. Insatisfeito com os ensinos das igrejas de sua época, ele passou a estudar a Bíblia por conta própria, influenciado principalmente pelo Adventismo, um movimento que enfatizava previsões sobre o fim do mundo.
Que tipo de negócio você possui? Dropshipping, onde eu vendo das minhas lojas virtuais sem ter que gastar. Com o tempo, Russell reuniu seguidores e fundou um grupo que mais tarde daria origem às Testemunhas de Jeová. No início, ele acreditava que o fim dos tempos aconteceria em 1914, mas quando essa previsão falhou, novas datas foram sugeridas e a doutrina passou por adaptações. Essas mudanças constantes criaram dúvidas entre alguns membros, mas a organização sempre encontrou formas de justificar os erros, mantendo a fidelidade de grande parte dos seus seguidores. O movimento cresceu, passou por transformações e se tornou uma das religiões mais conhecidas do mundo. Mas será que toda essa história foi construída sobre a verdade ou sobre promessas não cumpridas? Ao longo dos anos, a Organização das Testemunhas de Jeová não apenas cresceu, mas também se tornou uma comunidade extremamente controlada. Diferente de muitas religiões que permitem um certo grau de liberdade pessoal, esse grupo estabelece regras rígidas que governam praticamente todos os aspectos da vida de seus membros. Desde o que podem estudar até com quem podem se relacionar, tudo é regulado por diretrizes que vêm do corpo governante, um pequeno grupo de líderes que se apresenta como a única fonte legítima da vontade de Deus na Terra. Essa autoridade incontestável faz com que milhões de seguidores acatem decisões sem questionamento, acreditando que qualquer discordância pode ser vista como rebeldia contra o próprio Criador. Dentro da organização, amizades com pessoas de fora são desencorajadas e buscar uma educação superior é considerado um risco espiritual, pois poderia expor o membro a ideias mundanas e afastá-lo da fé. Além disso, a vida profissional deve ser cuidadosamente escolhida para evitar carreiras que envolvam política, entretenimento ou qualquer área que possa ser vista como contrária aos princípios da religião. Mas talvez um dos aspectos mais controversos seja a rejeição a datas comemorativas e celebrações pessoais. Aniversários, Natal, Ano Novo e outras festividades são proibidos sob a justificativa de que têm origens pagãs e não agradam a Deus. E quando se trata de questões médicas, a doutrina se torna ainda mais rígida, já que as Testemunhas de Jeová se recusam a aceitar transfusões de sangue, mesmo em situações de risco de vida. Para muitos, isso é uma prova de lealdade extrema, mas para outros, uma imposição perigosa que já custou a vida de milhares de pessoas. Com esse nível de controle, fica a pergunta: até que ponto uma fé pode moldar a vida de alguém sem se tornar uma prisão? Esse controle rígido sobre a vida dos membros não termina apenas em regras e restrições. Existe uma consequência severa para aqueles que ousam questionar ou abandonar a organização: a chamada desassociação. Esse é o termo utilizado para definir a exclusão completa de um membro que, por algum motivo, não segue mais as diretrizes do grupo ou decide sair. E essa punição não significa apenas deixar de frequentar as reuniões. Ela vem acompanhada de algo ainda mais cruel: o isolamento total. Amigos de longa data, familiares próximos e até mesmo pais e filhos são obrigados a cortar qualquer tipo de contato com a pessoa desassociada. A justificativa: manter a congregação pura e evitar que outros sejam influenciados por quem escolheu seguir um caminho diferente. As histórias de ex-membros que passaram por esse isolamento são comoventes. Muitos relatam que perderam tudo de um dia para o outro. Filhos que não podem mais falar com os pais, mães que não podem abraçar os filhos, irmãos que passam a se tratar como desconhecidos. Para quem cresceu dentro da organização, isso pode ser devastador. O mundo externo, que sempre foi retratado como perigoso e corrupto, se torna assustador, e a solidão é inevitável. Muitos enfrentam depressão, ansiedade e dificuldades emocionais profundas, sentindo que foram descartados por aqueles que mais amavam.
Essa prática leva muitas pessoas a retornarem à organização, não por convicção, mas por desespero, por não suportarem a dor de serem rejeitadas por aqueles que um dia chamaram de família. Mas será que esse tipo de punição realmente reflete amor e compaixão? Ou estamos diante de um sistema que usa o medo e a pressão psicológica para manter seus seguidores submissos? Essa forma extrema de controle sobre os membros dentro desse sistema fechado, qualquer acusação precisa ser confirmada por pelo menos 2 testemunhas para que alguma medida disciplinar seja tomada. Usa esta inteligência artificial para aprender inglés en tiempo récord. A ver, ChatGPT. Essa regra absurda faz com que muitos casos nunca sejam levados adiante, pois crimes como abuso raramente ocorrem na presença de outras pessoas. O resultado? Muitas vítimas são silenciadas, desacreditadas ou até mesmo pressionadas a permanecer caladas para não manchar o nome de Jeová. Além disso, documentos internos revelam que a organização orienta os anciãos a não cooperarem com investigações externas, escondendo informações que poderiam ajudar a punir os culpados. Quando essas denúncias ganham repercussão, a organização rapidamente se mobiliza para descredibilizar as vítimas e impedir que as informações se espalhem. Qualquer notícia negativa sobre as testemunhas de Jeová é tratada como perseguição do mundo exterior, e os membros são instruídos a evitar conteúdos críticos à organização. Isso cria um ambiente onde a verdade é filtrada, e qualquer questionamento interno é sufocado antes mesmo de ganhar força. Mas será que uma religião que prega a verdade deveria ter tanto medo da transparência? As testemunhas de Jeová têm um histórico de previsões que não se concretizaram, o que gerou grande frustração entre seus membros. Em 1914, a organização afirmou que o fim do mundo estava próximo, com a chegada do reino de Deus, mas o esperado não aconteceu. Depois, em 1925, os líderes disseram que seria o momento da ressurreição de Abraão, Isaque e Jacó, e da restauração do reino de Israel. Mas, novamente, as expectativas foram frustradas. A mais emblemática dessas falhas foi em 1975, quando anunciaram que o Armagedon aconteceria nesse ano. Quando 1975 passou sem nenhum evento catastrófico, muitos fiéis começaram a questionar a legitimidade da organização. Para manter sua autoridade, a liderança das testemunhas de Jeová justificou essas falhas com explicações que, em vez de reconhecer um erro, reforçavam a ideia de que as previsões eram apenas mal interpretadas. Eles afirmaram que o entendimento das profecias estava em constante evolução e que ajustes precisavam ser feitos conforme a luz divina ia se esclarecendo com o tempo. Esse tipo de interpretação foi usado para evitar a perda de credibilidade, com a organização reescrevendo sua própria história para justificar mudanças doutrinárias sem se comprometer com os erros cometidos. A vida dos seguidores das Testemunhas de Jeová é marcada por uma rotina intensa de pregação e reuniões semanais. Os membros são incentivados a dedicar grande parte de seu tempo à evangelização, o que muitas vezes compromete o equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. Além disso, as reuniões que ocorrem regularmente cobram uma grande quantidade de tempo e energia, fazendo com que a dedicação ao movimento seja uma prioridade. O impacto psicológico também é profundo. A crença constante de que o Armagedon está iminente gera um medo incessante de que algo catastrófico possa acontecer a qualquer momento. Para muitos, isso se torna uma fonte constante de ansiedade, levando a uma vida marcada por incertezas e uma pressão constante para estar preparado. A organização desencoraja a busca por estudos superiores ou uma maior capacitação profissional,
pois acredita que o foco do fiel deve estar no reino de Deus e na pregação. Isso limita as oportunidades de crescimento pessoal e financeiro, criando uma dependência da organização e um senso de isolamento. Entretanto, há também histórias de ex-membros que conseguiram se reerguer após sair dessa realidade. Muitos compartilham relatos emocionantes de reconstrução pessoal, de redescoberta do seu propósito e da liberdade que sentiram ao se afastar das amarras impostas pela organização. Essas histórias são de resiliência, mostrando como é possível recomeçar e encontrar equilíbrio fora da pressão e controle que a organização exerce sobre seus membros. He ganado más de 100.000 euros gracias al SEO y aquí está la prueba. Este ebook es gratis y dentro encontrarás... Após revelar as práticas, crenças e controvérsias das testemunhas de Jeová, é importante refletir sobre tudo o que foi compartilhado. A rotina rígida de pregação, o controle sobre cada aspecto da vida dos seguidores, as profecias falhas e as práticas que muitas vezes marginalizam e isolam aqueles que buscam sair. Esses são apenas alguns dos pontos que mostram a complexidade e os desafios enfrentados por quem faz parte dessa organização. Diante disso, surge a pergunta: uma religião que exerce tanto controle sobre seus fiéis pode realmente ser a verdade? Será que a verdadeira fé deveria restringir tanto a liberdade individual? É essencial que cada um pesquise, questione e tire suas próprias conclusões. Não se deixe levar apenas pelo que é dito dentro de uma organização, busque a verdade por si mesmo. Ao fazer isso, você estará tomando as rédeas do seu próprio entendimento e fé. Agora, imagine, o que você faria se descobrisse que tudo o que acreditou estava errado? A reflexão sobre isso pode ser o primeiro passo para uma nova jornada de autoconhecimento e liberdade. Se você se sentiu tocado por esse vídeo e quer saber mais sobre esse assunto ou outros temas importantes, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com quem você acha que também deve conhecer essa verdade. Sua